Bom, hoje vai ser uma videoaula sobre um tema muito aclamado por vocês, que é energia nuclear radioatividade. Então já pegue seus cadernos, já pegue suas canetas, uma garrafa d'água e vamos que vamos, porque a aula de hoje vai ser incrível. Bom, então vamos começar falando sobre elementos radioativos. Já vamos ter que deixar claro que os elementos radioativos podem ser divididos em dois grupos, os naturais e os artificiais. Os naturais são elementos encontrados na natureza, já têm os seus núcleos instáveis, assim como o urânio, o actínio e o rádio. Os artificiais são produzidos por processos que desestabilizam o núcleo do átomo, como o astato e o frâncio. Tudo bem então, os elementos radioativos podem ser divididos entre os naturais e os artificiais, mas também existe os radioisótopos. E o que são um radioisótopo? Um radioisótopo ou isótopo radioativo é um átomo que tem excesso de energia nuclear, ou seja, o radioisótopo também é um elemento instável. Bom, agora nesse slide eu vou mostrar para vocês o que é a radioatividade. A radioatividade é um fenômeno natural ou artificial que envolve o núcleo do átomo, onde alguns átomos adquirem a capacidade de emitir espontaneamente energia na forma de partículas e onda. Seria a radiação, tornando assim elementos químicos mais estáveis e mais leves, que pode ionizar gases, produzir fluorescência e atravessar corpos opacos à luz. Como eu disse antes, a radioatividade pode ser tanto natural como artificial. A radioatividade natural acontece nos elementos radioativos e nos isótopos da natureza que poluem o meio ambiente. Já a radioatividade artificial é aquela que provoca por transformações nucleares artificiais. Nesse slide podemos ver melhor com a tabela que a radioatividade possui duas formas de radiação e uma onda eletromagnética. Podemos ver o raio alfa, o raio beta e o raio gama. Bom, agora seguindo toda a nossa linha de raciocínio, vamos falar sobre as leis. A emissão radioativa de partículas segue determinados comportamentos que são explicados pelas leis da radioatividade, que foram descritas pelo químico inglês Frederick Soddy e pelo químico e físico polonês Kazimierz Fajans. Perdoe se eu falei errado, mas é difícil falar o nome desse cara. Enfim, vamos falar sobre a primeira lei. Segundo essa lei, quando o átomo emite uma radiação do tipo alfa, ele dará origem a um novo átomo com um núcleo contendo 2 prótons e 2 nêutrons a menos, totalizando uma massa de 4 unidades menor. A segunda lei já começa a falar que o átomo emite uma partícula beta, constituída por um elétron e de massa desconsiderada. Sua massa atômica permanece inalterada e seu número atômico aumenta uma unidade. Aí com o slide podemos ver melhor toda a equação. E por fim, chegamos na terceira lei da radioatividade. Segundo essa lei, um elemento é bombardeado por uma partícula se transformando em outro elemento. Processo natural em que um núcleo instável emite radiação de forma sucessiva, a fim de diminuir sua energia e tornar-se estável. Geralmente ocorre em átomos de números atômicos maiores que 84, com alta instabilidade nuclear devido à carga positiva acumulada no núcleo. Nesse caso, os nêutrons não são suficientes para estabilizar todos os prótons aglomerados no núcleo, e então o núcleo começa a sofrer o decaimento radioativo, até que seu número atômico seja menor que 84. Alguns átomos inferiores a 84 podem sofrer transmutação, mas precisam ter números de prótons bem superior ao número de nêutrons. Chegamos à fissão nuclear. Essa lei fala que a fissão nuclear é a quebra de um núcleo em vários núcleos menores, com liberação de energia, ocorrendo tanto na usina nuclear quanto nas bombas nucleares. Bom, chegamos a um dos pontos mais importantes de toda a nossa aula, que é a explicação. Apesar da visão negativa, a radioatividade está presente em nosso cotidiano através da produção da energia elétrica em usinas nucleares por meio da fissão dos átomos radioativos. O Brasil não utiliza a energia nuclear como sua principal fonte de energia, devido a toda a nossa fonte hidráulica, devido aos rios. Somos um país privilegiado. Porém, não quer dizer que só porque a radioatividade não é nossa fonte de energia que não usamos ela. A radioatividade também atua na medicina, em exames de raio-x, tomografia e alguns tratamentos de câncer. Fora a radioatividade natural, que diariamente somos expostos a pequenas quantidades de radiação, como dos alimentos consumidos no dia a dia.
que possui radônio 226 e potássio 40, que se apresentam em níveis muito baixos e não atribuem risco à nossa saúde e nem prejudicam os valores nutricionais dos alimentos. Os alimentos radioativos têm o papel de conservar os alimentos e promover um crescimento das plantas. Assim, a radioatividade natural está no nosso cotidiano. Olha só, radioatividade. Duvido que vocês sabiam que a radioatividade estava no seu dia a dia. O lixo nuclear é o resíduo das indústrias que utilizam material radioativo em seus processos que não possuem mais aplicação prática, vindo principalmente de usinas nucleares e da medicina. Esses rejeitos estão associados à contaminação no solo, dos cursos da água e do ar, resultando na destruição do meio ambiente de forma gradual. Além disso, também causam riscos à saúde humana, como infecção, câncer e, em casos mais severos da contaminação, pode levar à morte. Agora vamos falar do período da minha vida. E não estamos falando da menopausa. O período da minha vida é o tempo necessário para que a metade do número de átomos do isótopo radioativo presente em uma amostra desintegra-se quando se chega à meia-vida de um material. Por isso, o nome meia-vida. Sabemos que a metade dos átomos que existem na amostra tornou-se estável. No período da meia-vida, a massa, o número de mols, a atividade e a porcentagem se reduzem à metade. Cada radioisótopo apresenta uma meia-vida diferente. Essa meia-vida pode ser expressa em segundos, minutos, horas, dias e anos. De acordo com a tabela, podemos ver ali no slide, podemos analisar a meia-vida de cada elemento e podemos ver que elas são totalmente diferentes, o período delas. Agora podemos analisar as fórmulas, que P é o período da meia-vida, T é o tempo que o material sofreu a desintegração e X é o número de meia-vidas que se passaram. Agora vamos falar sobre a porcentagem e a massa. A porcentagem já tem uma fórmula bem simples, assim como vocês podem ver no slide, onde PR é a porcentagem do material radioativo que resta na amostra, P0 é a porcentagem inicial do material radioativo que havia na amostra, que no caso sempre será 100%, e X é o número de meia-vida que se passaram. A massa também, de acordo com o slide, vocês podem ver a fórmula como ficou, onde M é a massa do material radioativo que resta na amostra, M elevado a 0 é a massa do material radioativo que havia na amostra, e X é o número de meia-vidas que se passaram. Agora vamos começar o assunto sobre desintegração. O que seria desintegração? A desintegração é o decaimento natural que o átomo sofre. No decaimento em um núcleo instável emite radiação de forma sucessiva, a fim de diminuir sua energia e torná-se estável. Geralmente ocorre em átomos do número atômicos maiores que 84, com alta instabilidade no núcleo devido a cargas positivas acumuladas no núcleo. Nesse caso, os nêutrons não são suficientes para estabilizar todos os prótons aglomerados no núcleo. Alguns átomos inferiores a 84 também podem sofrer transmutação, mas precisam ter números de prótons bem superior ao número de nêutrons. Também temos a fissão. O que seria a fissão? Uma palavra diferenciada, né? Fissão. Enfim, fissão é o processo de forçar a divisão de um átomo para formar mais dois outros mais leves. A reação também libera muita energia e um nêutron livre. E é a partir do processo de fissão que pode ser criadas as bombas como as de Hiroshima e Nagasaki. Bate uma bad só de lembrar. Mas enfim, de acordo com o slide, podemos ver nitidamente como os átomos e todo o processo da fissão. Fusão nuclear. Enfim, chegamos à fusão. A fusão é um processo de colidir dois átomos propositalmente para formar um terceiro, mais pesado, bem mais pesado. A reação libera energia e, dependendo do quão forem os reagentes, um nêutron livre, esse processo também libera muita energia. Toda energia do Sol é proveniente de reações de fusão nuclear, não somente no Sol, mas em todas as estrelas do universo. Não dá nem para imaginar, mas é muita estrela. E para finalizar, como sempre, tem os exercícios. Vamos começar com os exercícios da PUC Camp São Paulo. O lodo 125, variedade radioativa do lodo com aplicações medicinais, tem meia-vida de 60 dias. Quantas gramas de lodo 125 restarão após 6 meses, com base em uma amostra contendo 2,00 gramas de radioisótopo? Opção A, 1,50. Opção B, 0,75. Opção C, 0,66. Opção D, 0,25. E opção E, 0,10. Vamos resolver.
Para resolver, né, de acordo com toda essa aula maravilhosa que tivemos hoje, né, porque sou eu dando essa aula, então não tem como ser ruim. Primeiro temos que calcular o número de meias-vidas decorridas durante os 180 dias, ou seja, T é igual a P vezes X. 180 é igual a 60 vezes X. X, no caso, é igual a 3, né, é só fazer o raciocínio. Encontrando números de meia-vidas decorridas, calcula-se a massa que restará ao final dos 180 dias. Agora temos todo o raciocínio que você está vendo no slide, onde MF é igual a M0 dividido por 2 elevado a x. MF é igual a 2 sobre 2 elevado a 3. MF é igual a 2 sobre 8. E no final, concluímos, né, com a calculadora ou não sei como você está fazendo, mas podemos analisar aí que MF é igual a 0,25 gramas. Se você não chegou nesse resultado, sinto lhe dizer que você está fazendo errado, começa a aula tudo de novo. Mas se você chegou, parabéns, congratulations, chegamos ao final. Portanto, restará, né, 0,25 gramas do radioisótopo do lodo de menos 135 ao final desses 6 meses. Opção certa, letra D. Então, família, ficamos por aqui. Mais um vídeo encerrado, mais uma videoaula gostosinha para vocês. Tenham boa sorte aí em todos os processos que vocês vão prestar, né, que precisa desse conhecimento. E espero realmente que eu tenha ajudado vocês. Conto com vocês para a próxima videoaula e tamo junto.